Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso grupo pequeno online. Você que está aqui com a gente, você está participando de um grupo pequeno da Onda Dura Online, que nada mais é que o nosso campus online, onde nós nos reunimos como igreja de maneira orgânica para cultuar, para estarmos aqui em comunhão no grupo pequeno, sermos ministrados e ensinados através do discipulado, termos os momentos de aconselhamento pastoral e todo aquilo que a vida de igreja proporciona. Se você deseja fazer parte disso, você quer se aprofundar e viver família com a gente, eu te convido a fazer o Familiarizando, que é o nosso curso de membresia, para que você entenda tudo o que fazemos, como vivemos igreja aqui na Onda, e você possa então compreender um pouco mais e fazer parte da nossa família. Para mais informações, você pode, aqui no grupo pequeno, procurar o anfitrião para se informar e começar o Familiarizando. E se então desejar ser um membro, oficializar a sua membresia e fazer a sua aliança com a gente. E durante a semana, nós temos uma programação toda especial que nós vemos como igreja. Domingo, às 19 horas, no nosso canal Onda Dura no YouTube, nós temos o nosso culto semanalmente. Em cada cidade que nós estamos como Onda Dura Online, nós nos reunimos, seja com outros membros, seja com familiares, seja convidando pessoas que ainda não conhecem Jesus ou aquelas pessoas que estão desamparadas, estão desejosas de viver igreja, mas ainda não encontraram uma comunidade de fé. Nós convidamos essas pessoas, preparamos o ambiente para que presencialmente estejamos juntos em comunhão e adoração ao Senhor a partir da nossa transmissão do culto às 19 horas, horário de Brasília. Na segunda-feira, temos o nosso estudo bíblico. Então, toda segunda-feira, nós, membros da Onda Dura Online, temos esse encontro marcado para que nós estejamos juntos, estudando aquilo que nós somos ministrados no culto de domingo e agora de uma maneira mais profunda, estudando o texto, verso a verso, às 21 horas, horário de Brasília, no canal Onda Dura no YouTube. E em fevereiro, voltaremos com o nosso tão querido podcast, o Na Mesa, que acontece nas quintas-feiras, às 18 horas. Em fevereiro, vai ter toda uma programação aí da temporada 2023. Dado esses avisos, quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça para que nós oremos ao Senhor em relação ao grupo pequeno de hoje. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse grupo pequeno, onde nós vamos compartilhar, abrir o nosso coração, aprendermos, ó Pai, uns com os outros e através da Tua Palavra, que esse tempo seja produtivo, seja proveitoso, seja edificante para cada um de nós, nos leva a uma compreensão de quem o Senhor é, uma compreensão maior, mais profunda. Que nós possamos ser muito ministrados a partir de tudo aquilo que nós vamos conversar. Oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, continuamos então no capítulo 8. Nós estamos aí avançando para os versos agora 22 em diante, do capítulo 8 do livro de Marcos. Estamos no tema chegada. E depois então de Jesus questionar os discípulos acerca da falta de discernimento deles, quando ele estava tentando ali dar uma lição extremamente importante acerca do fermento dos fariseus, ou seja, daquela doutrina completamente errada, com aquela doutrina completamente legalista e com tudo aquilo que o orgulho e a hipocrisia dos fariseus e também o mundanismo de Herodes. E ele questiona os seus discípulos acerca de como que eles ainda não haviam entendido que ele não estava falando sobre pão, sobre comida, mas sobre essas verdades da vida cristã, essas verdades do reino de Deus. E depois então, Jesus continua com seus discípulos, continua com eles e eles seguem viagem rumo a Betsaida. Chegando lá,
os discípulos têm mais uma oportunidade de aprender com o Mestre, podendo presenciar mais um novo milagre, mais uma nova maravilha operada por Jesus. Esse relato de Marcos nos mostra 3 quadros diferentes, abordando a questão do discernimento espiritual, para que entendamos então qual é o ponto crucial da nossa vida. É sobre isso que nós vamos conversar no grupo pequeno de hoje. Quero pedir a você que está aqui à minha esquerda, para que você possa fazer a leitura em Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 30. Vamos fazer a leitura? Esse texto nos mostra algumas questões importantes para a nossa compreensão. Primeiro, Marcos fala da falta de discernimento do cego acerca das pessoas. Ele via homens como árvores. Ele passou de um estado de cegueira total para uma visão parcial. Só então sua visão foi plenamente restabelecida quando Jesus então o toca mais uma vez. Segundo, Marcos fala sobre a falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Cristo. Eles tinham diversas opiniões, mas não a verdade sobre Jesus conforme as Escrituras. Terceiro, Marcos fala sobre a falta de discernimento dos discípulos acerca da verdadeira missão do Messias. E a partir do texto que nós lemos, qual é a compreensão mais importante da vida de uma pessoa? Conversem entre vocês. A compreensão mais importante da vida de alguém é saber responder quem de fato é Jesus. Ele mesmo, o próprio Cristo, fez a pergunta mais importante. Ele questiona os seus discípulos no verso 27, dizendo: quem dizem que eu sou? Quem é Jesus? Qual é a sua identidade? Quais são os seus atributos e suas obras? A vida depende dessa resposta. O povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Eles pensavam que Jesus era João Batista ou Elias. Compararam Jesus apenas com um grande homem ou um grande profeta. Eles não discerniram que ele era o próprio Filho de Deus. Em seu círculo de familiares, amigos, o que você já ouviu das pessoas sobre quem é Jesus? Quem as pessoas costumam dizer por aí que Jesus é? Respondam entre vocês. Ao longo da história, houve vários debates acerca de quem é Jesus. Os ebionistas acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos não acreditavam na sua divindade. Os arianos não acreditavam na sua eternidade. Hoje há aqueles que creem que Jesus é um mediador, mas não um mediador entre Deus e os homens. Há aqueles que dizem que Jesus é apenas um espírito iluminado, um mestre, mas não o Senhor e mestre. Há aqueles que ainda escarnecem de Jesus e o colocam apenas como um homem mortal que se casou com Maria Madalena e teve filhos, como ensina o livro Código da Vinci. O mundo diz muitas coisas sobre quem é Jesus. Mas afinal, quem é Jesus de acordo com a Bíblia? Conversem entre vocês. A multidão tinha opiniões diferentes, várias e várias opiniões acerca de Jesus. E não convicções de quem ele era. Para a multidão, Jesus era João Batista, Elias ou algum dos profetas. Eles criam que Jesus era um grande mensageiro de Deus
que havia ressuscitado dentre os mortos. O povo tinha uma visão distorcida de Jesus, pois o viam apenas como um grande mensageiro de Deus e não como o próprio Deus encarnado. Havia muitas opiniões entre o povo sobre Jesus, exceto a verdadeira. Essa realidade perdura ainda hoje. Muitas pessoas ouvem falar, até mesmo confessam, mas não o conhecem como o verdadeiro Deus. Se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da vida. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo, bem como sua obra expiatória, não são assuntos laterais, mas a própria essência da nossa fé. Se você não discerne claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um verdadeiro cristão. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas. Ele é uma pessoa. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo e a fonte de toda a vida cristã. Fora dele, não há redenção nem esperança. Ele é a fonte de onde procedem todas as bênçãos. Mas, compreendendo então que existem diversas opiniões, diversas distorções acerca de quem é Jesus, o que acontece com aqueles que afirmam que Jesus é algo que a Escritura deixa claro que ele não é? Respondam aí entre vocês. Essas pessoas estão enganando a si mesmas. Aqueles que criam um Messias que nunca foi apresentado pelas Escrituras, creem em um evangelho que as Escrituras não proclamam. Esses pseudos cristos, essas caricaturas de Cristo, esses cristos ao gosto do freguês, têm uma mensagem completamente contrária à Escritura. E essas pseudo-mensagens têm fabricado pseudos cristãos que até parecem com verdadeiros crentes em Jesus, sem de fato terem sido regenerados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, a forma de falar é semelhante, mas não há evidências de um novo nascimento. Essa mensagem mentirosa tem produzido esses tipos de cristãos, crentes libertinos que, em nome de Deus, fazem tudo aquilo que lhes dá na telha, mesmo que isso afronte a palavra revelada do Senhor. Crentes legalistas que, em nome de uma espiritualidade farisaica, desenvolvem uma fé morta e cheia de vinganças, rancores e amarguras. Crentes humanistas, cujo foco principal não é a glória de Deus, mas a satisfação humana. Crentes adeptos da riqueza e da prosperidade, cujo entendimento é que Deus os salvou para serem ricos e não instrumentos de glória a Deus. Crentes ensimesmados, solitários e egoístas. Crentes adeptos do entretenimento gospel, onde Deus se faz presente como simples galardoador daqueles que dele se aproximam. Essas pessoas que afirmam sobre Cristo quem ele não é, estão caminhando para um falso céu, ou seja, para o inferno. E você? Você tem criado uma caricatura de Jesus? Quem ele tem sido na sua vida? Respondam entre vocês. Nós observamos ao longo dos relatos do Evangelho segundo Marcos que todas as demais curas de Jesus foram completas, imediatas e perfeitas. Essa cura em especial foi diferente. Ela acontece de forma progressiva. Jesus quis ensinar lições importantes acerca desse milagre para os discípulos e, consequentemente, para nós, acerca de quem ele é e de quem ele deve ser na nossa vida. Mostrar que alguns têm uma visão distorcida, embora tocado por Jesus, aquele homem que antes
era cego, viu os homens andando como árvores, pois seu discernimento ainda era vago e incerto. Ou seja, ele vê os homens como árvores, ele não tinha pleno discernimento e por isso fazia uma confusão fundamental. Olhava as pessoas como coisas. Hoje, falta discernimento para muitas pessoas, que coisificam as pessoas, ao invés de tratá-las como de fato devem ser tratadas, como pessoas que possuem a imagem do Criador. Mostrar que precisamos de um segundo toque de Jesus. Quando nossa visão está confusa, precisamos de um segundo toque, de uma segunda unção. Mostrar a necessidade de termos pleno discernimento. A obra de Deus em nossa vida acontece de maneira progressiva. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Depois do segundo toque de Jesus, o homem passa a ver tudo perfeitamente. Agora, ele tem pleno discernimento. Só quando o Espírito de Deus age profundamente em nossa vida, podemos ver as coisas com pleno discernimento. Agora, vemos as coisas embaçadas, mas breve vem o tempo que veremos claramente. Então, o conheceremos como também somos conhecidos por Ele. Não crie uma caricatura de Jesus. Ele é o profeta que transmite a mensagem e a testifica. O sacerdote que intercede e nos torna aceitáveis diante do Pai. O rei que governa e que voltará para instaurar o seu reino. Esse é o ponto crucial da vida. Compreender quem Jesus é e se entregar totalmente a Ele. E agora, nesse momento, eu quero convidar uma pessoa aqui no grupo pequeno para compartilhar o seu testemunho de conversão, para que nós possamos ser edificados e também perguntar se existe alguém aqui que quer conhecer Jesus verdadeiramente. Talvez você tinha ideias, opiniões sobre Jesus. Talvez você tinha uma caricatura de Cristo. Talvez você cria em um Jesus, mas não no Jesus das Escrituras. Se você deseja conhecer Jesus de verdade, nós queremos orar com você. E eu convido para que o grupo pequeno se reúna e ore por você que se manifestou. E então, todos nós juntos, vamos orar por familiares e amigos a quem nós desejamos que o Senhor os encontre, que a sua graça os alcance e eles possam conhecer Cristo verdadeiramente. Eu já me despeço aqui de vocês. Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe.